Então, uma boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade para refletirmos sobre Jesus e a doutrina espírita. Muitas vezes, nós nos perguntamos no decorrer de nossas vidas, por que é que eu sofro? Por que é que existe tanto sofrimento neste planeta Terra? E aí nós precisamos lembrar da categoria que se encontra o planeta Terra. Nós estamos mais próximos do começo do que do final. Nós ainda somos um mundo de provas e expiações. Saímos do mundo primitivo e estamos adentrando em um mundo de regeneração. Então, até nós chegarmos nos mundos mais evoluídos, nos celestes, ditosos, felizes, há uma grande caminhada que devemos percorrer. E aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta na pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem a Allan Kardec que Deus impõe a encarnação aos espíritos. É uma imposição de Deus. E eles continuam dizendo, para que nós consigamos evoluir, nos aperfeiçoar, mas para isso é preciso que passemos por todas as vicissitudes da vida corporal. Então, quando Deus nos cria e nos coloca na nossa primeira encarnação, lá no mundo primitivo, Ele nos coloca tudo para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Temos o nosso livre-arbítrio e a partir dali tudo passa a ser conosco. Muitas vezes nós achamos que estamos desamparados, muitas vezes nós achamos que Jesus não está nos olhando, que o nosso anjo de guarda nos abandonou, que Deus, onde está Deus que não vê o meu sofrimento, que não vê o sofrimento de tantas pessoas neste planeta, tantas pessoas que estão com dificuldades extremas. E muitas vezes nós chegamos a perder a fé por conta da nossa imaturidade espiritual em conhecer a fundo o que realmente nos move em nossas existências. Jesus nos adverte lá em João 16:32 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já nos prepara para que nessa vida, encarnados neste planeta, neste mundo de provas e expiações, todos nós teremos dificuldades. Muitas vezes nós achamos que ao conquistar recursos materiais, nós seremos felizes, que ao conseguirmos dinheiro, prosperidade financeira, os nossos problemas terão acabados. Todo mundo vai ter problema, cada um de uma ordem, porque faz parte deste mundo de provas e expiações. E lá no Sermão do Monte, Jesus nos orienta e nos ajuda em como passar por essas adversidades. Ele nos dá uma dica, quando ele nos fala dos bem-aventurados, os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Então ele nos dá a dica para todos nós, sofredores que somos, cada um dentro da sua dificuldade, para sermos bem-aventurados. Não é somente passar por aquela dor de qualquer forma, por aquele sofrimento de qualquer forma. É passar por ele olhando, talvez, o lado bom, com a fé, com a certeza de que Jesus, Deus, está nos amparando e usando aquela oportunidade para crescimento. Não adianta eu passar por este sofrimento, por essa dificuldade, criticando, maldizendo Deus, reclamando e querendo que as coisas se modifiquem. E aí nós vamos ver que nós somos os responsáveis, muitas vezes, por estes sofrimentos. Os Espíritos nos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, que de duas causas promanam as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Uma delas foram escolhas nossas nesta mesma existência. Muitas vezes
nós não queremos reconhecer as nossas imperfeições, as nossas falhas, e dizemos que tudo é lá do passado, de encarnações do pretérito. Todo mundo sabe que o uso excessivo de álcool, de fumo, faz mal. Então, se uma pessoa faz o uso dessas substâncias e chega lá em determinada idade, ela tem algum problema. E ela pode querer dizer, não, mas é porque lá no passado aconteceu isso, numa existência do pretérito, eu fiz isso e aquilo. Não. Muitas vezes foi aquela escolha equivocada que nós fizemos naquela mesma existência que nos levou àquela doença, àquela dificuldade. Isso em diversas ordens, em diversos campos da vida. E outras causas são, sim, do passado. Nós sabemos que somos espíritos multimilenares, que essa não é a nossa primeira encarnação e nem será a última. Então nós temos uma bagagem, um histórico no nosso HD, do nosso perispírito, de escolhas que fizemos, boas e escolhas não tão boas. E aí chega um momento em que é preciso nós revisarmos essas escolhas equivocadas que nós fizemos para o acerto de contas com a justiça divina, para que nós consigamos essa construção do reino de Deus dentro de nós, para que nós consigamos nos aperfeiçoar, para que nós consigamos evoluir. E essa é a vida. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia e infinito amor, nos oferece a oportunidade bendita da encarnação para que nós consigamos progredir. Então, é por isso que nós estamos encarnados, para conseguirmos olhar para dentro de nós e modificarmos as nossas más inclinações. Lá em Marcos, nós temos uma cura que é dita que Jesus fez, que é de um paralítico. O paralítico ele era chamado Natanael ben Elias. Então ele vivia nessa paralisia por muitos anos. E aí Jesus estava na casa de Simão Pedro, atendendo aquela multidão toda que queria ser curada. E a maioria delas, talvez, somente querendo a cura do corpo. E a doutrina espírita nos convida a olhar para a cura verdadeira, para a cura real, que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos diz, que é a cura da alma, que acontece de dentro para fora. Não obstante, nós queiramos a cura do corpo, evidente, todos nós. Mas se nós não fizermos essa cura interior, o corpo permanecerá doente. Então, Natanael pede para os seus amigos que o levem até Jesus. E eles chegando naquela casa e colocaram Natanael numa maca, cada amigo pegou num braço da maca e foi levando. E aquela multidão em volta de Jesus, eles não conseguiriam passar pelaquela multidão. Então eles tiveram a ideia de entrar pelo alçapão, por cima do telhado, subiram e desceram aquela maca no meio do salão, no meio da sala, com cordas. E aí é aquela cena que vocês podem imaginar. Uma sala como essa, cheia, e descendo aquela maca pelo telhado. E aí Jesus olha para ele e o chama pelo nome. Natanael ben Elias. O senhor me conhece? Jesus conhece a cada um de nós. É o governador espiritual deste planeta. Ele nos disse que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Que ele é um bom pastor, que ele cuidaria de nós. Então vejam que nós não estamos desamparados. Apesar de que muitas vezes isso possa parecer quando nós ligamos os noticiários. Porque lá, na maioria deles, nós só vamos encontrar as tragédias, as calamidades, as catástrofes. Nós não vamos encontrar o que de bom tem acontecido no mundo. Porque ainda o que dá ibope, o que dá audiência, são as coisas mais negativas. E Jesus, então, cura Natanael. Natanael sai dali andando, correndo, saltitando, como nunca havia feito na vida. E aí no final do dia, Jesus se entristece e é narrado no
pela benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que Jesus havia ficado muito triste, chegado até a chorar. E aí, um dos seus discípulos ele fala, mas como, mestre? O tanto de gente que saiu dali curada, o tanto de gente que saiu ali restituído da saúde, do corpo, e o senhor está triste? Vejam o trabalho imenso que nós fizemos no dia de hoje. E aí ele fala, olha, veja Natanael o que está fazendo. Então Natanael, ao ser curado, qual que foi a brilhante ideia dele? Falou assim, agora eu vou tirar o atraso do tempo em que eu vivi na paralisia. E saiu para os bares da época, para, como se diz no ditado popular, derreter. Tirar o atraso do que ele não conseguiu fazer durante aquele tempo. Então vejam que o objetivo único e exclusivo era a cura do corpo. Talvez não lembrando das causas que levaram ele a ter aquela paralisia naquela existência. E aí nós trazemos isso para as nossas vidas, cada um dentro da sua vivência. O que eu estou passando hoje? O que eu estou vivendo hoje? Por que é que eu estou passando por isso? E aí a gente dá um passo adiante. Como eu estou passando por essa adversidade? Como eu estou passando por este sofrimento? Como eu estou enfrentando esta dor? Será que eu tenho consciência de que Deus é soberanamente justo e bom? O Pai de todos nós, que quer a nossa felicidade plena, apesar de que na Terra nós não teremos essa felicidade plena que nós tanto almejamos, porque nós ainda não temos nem a compreensão do que isso significa, e muitas vezes nós depositamos ou achamos que felicidade, colocamos essa responsabilidade para os outros e para as coisas. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à ação do mal, à atração do mal? E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Nós nos conhecemos? Ou nós queremos nos conhecer? Ou ainda, nós temos coragem de nos conhecer? Porque para nós nos conhecermos realmente é preciso ter coragem de fazer ou de buscar essa tão sonhada e falada reforma íntima. E aí a gente tem diversos recursos para iniciar esse processo de autoconhecimento e analisar por que é que eu reajo dessa forma quando alguém faz alguma coisa comigo. Algo que nós trazemos lá no nosso inconsciente. E aí a gente não sabe explicar. E aí a gente trazer isso para a nossa consciência de que eu reajo dessa forma por conta disso, disso e disso. E talvez não seja preciso eu reagir dessa forma. Mas é um exercício difícil. É um exercício que nós teremos que fazer apesar da dificuldade. Todos nós teremos que passar por este caminho do autoconhecimento. E sabermos, e além de sabermos, aceitarmos quem somos. Porque aí a gente consegue começar a dar os primeiros passos. Porque se a gente não nos conhece, nós não conseguimos nos aceitar, e aí a gente vai vivendo na superficialidade, repetindo padrões, ou fazendo coisas aleatórias, sem a mínima vontade de fazer diferente. Aí na pergunta 737, Kardec falando
das dores, das dificuldades, pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então, nesse mundo de provas e expiações, nós vemos esses flagelos destruidores, essas catástrofes, esse negócio que do nada milhares de pessoas morrem ou passam por dificuldades tremendas. E a resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E aí Kardec vai mais um passo. Tá bom. Então, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus utilizar outros meios que não fossem esses flagelos destruidores? E o que os espíritos respondem? Pode. E ele emprega todos os dias, ele Deus, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Aí agora, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Nosso livre-arbítrio. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Novamente, as nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho que queremos percorrer nesta e nas próximas existências. Se nós quisermos saber como serão as nossas próximas existências, não precisamos perguntar para nenhum espírito. Não precisamos perguntar para nenhum benfeitor espiritual. Sabe como que a gente pode saber como será a nossa próxima existência? Analisando o que estamos fazendo agora. Analisando como está sendo a minha atual existência. O que eu penso, o que eu faço, o que eu gosto. Toda ação tem uma consequência. Mas, lá em Mateus, ele nos vai dizer: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Continuando no Evangelho, capítulo 25, item 3. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado. Está falando que nós seremos recompensados de acordo com o que hajas feito. Essa é a justiça de Deus. Então vejam o convite para a ação, para o trabalho, para o movimento. Não adianta eu ficar em casa fazendo prece e achar que Deus vai resolver meus problemas só pelo simples fato de eu estar fazendo prece. Não simples, mas só por eu estar fazendo prece. Porque já é grande coisa e nós devemos fazer prece em diversos momentos. Mas é preciso que nós façamos mais, além disso. No livro Vinha de Luz, capítulo 97, Chico Xavier psicografa a mensagem de Emmanuel, que ele diz o seguinte: que o auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda que derramado sobre os ingratos. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa e quer que aquele outro reconheça que nós fizemos o bem para ele.
mas ele nem me falou obrigado. Ainda que derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que o emite. Mais uma recomendação para nós fazermos o bem sem olhar a quem, sem esperar uma retribuição, sem esperar um pagamento por aquilo. Tem um caso do Chico que ele estava indo para uma reunião, um encontro, ele estava com a hora marcada. E aí ele estava já andando e uma senhora passa e chama Chico, Chico. E ele fingiu que não ouviu aquela senhora porque ele estava com a hora marcada. Chico, Chico. E ele foi indo. E Emmanuel falou, você não está ouvindo ela te chamar? O benfeitor espiritual, Emmanuel. E aí ele, mas eu estou com hora, tá? Eu falei, mas você já está atrasado. Você não se programou, tinha que ter saído antes, já está atrasado, para e atende a senhora. E ele para, atende a senhora, vê o que ela precisa, faz o atendimento ali, onde ele estava mesmo. E aí a hora que ele está lá na frente, Emmanuel fala assim, dá uma olhadinha para trás. E aí ele olha para trás, e eu não consigo traduzir a narração de Emmanuel, daquelas energias que estavam saindo daquela senhora, indo em direção a ele, por conta dele ter parado e atendido ela. Então é isso que ele está falando, que quando nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Quando nós fazemos o mal, nós teremos que colher coisas que não são boas, mas que servirão para os nossos aprendizados, para o nosso crescimento. No livro a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E eles respondem, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Difícil, né? Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí lá em Tiago ele diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não basta nós só falarmos assim, não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem para ninguém. Já é um começo, não está fazendo mal. Mas é preciso que nós façamos o bem, no limite de nossas forças. E é fazer o bem para todo mundo. Não é fazer o bem só para quem torce para o mesmo time que eu. Não é fazer o bem só para quem vota no mesmo partido político que eu. É fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem para todo mundo. Não importa para quem que é. E aí Pedro diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Que Jesus nos ensina. Que toda vez que nós fazemos o bem, nós eliminamos uma falta que tenhamos cometido nas nossas existências. De um modo muito simbólico e singelo, como se nós tivéssemos uma planilha do Excel de todas as bobagens que nós fizemos na vida, todos os nossos erros. E aí agora eu vou lá e faço uma coisa boa. Nosso anjo de guarda vai lá e aperta um delete naquela célula, um erro a menos. Aí eu faço outra coisa boa, e vai lá e aperta outro delete. E assim nós vamos trocando o amor pela dor. A justiça de Deus. O amor cobre uma multidão de pecados. O mesmo que Jesus nos ensinou para fazer o bem. Outra mensagem de Emmanuel, através de Chico, que é intitulada Remuneração Espiritual. E aqui tem só um trecho dela. E diz o seguinte, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, porque a justiça divina vai nos procurar no endereço certo. Para quê? Para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios. Então vejam, as nossas dificuldades é porque Deus quer me ver sofrer? As nossas dificuldades é porque Jesus quer que eu sofra? Não. Quem que plantou isso? Nós. Se nós plantamos soja, nós vamos colher soja. Se plantou arroz, vai colher arroz.
Então, quando chegar a hora de cumprir ou de executar essa sentença, segundo as leis de causa e efeito, diz ele, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução da sentença seja suspensa por tempo indeterminado. Então, se chegou a hora de eu passar por aquela dificuldade, por aquele resgate, para executar aquela sentença que eu preciso passar, se eu estiver lá, trabalhando no centro espírita, fazendo bem, querendo fazer diferente, auxiliando a minha comunidade, me melhorando, olhando para dentro de mim, fazendo esse autoconhecimento, fazendo essa melhora, ele vai falar, segura um pouquinho a execução dessa sentença dele. Ele talvez está entendendo que o melhor caminho é o bem, é o amor. Então ele não precisa talvez passar por essa dor agora. Segura mais um pouco. E aí ele leva o nosso processo de volta lá para o plano espiritual e põe embaixo da pilha de processo. E aí ele vê, porque ele suspendeu por tempo indeterminado, não foi para sempre. E aí, daqui a pouco a gente desiste, ele fala, aí já desistiu. Então, nós demos a chance para ele ir pelo amor, agora vamos ter que dar uma arrochadinha na vida dele. E aí, às vezes, vem aqueles apertões. E para finalizar, então, eu vou ler só uma mensagem de Bezerra de Menezes, que ele trouxe essa mensagem, a psicofonia de Divaldo, no encerramento do Congresso Espírita do Paraná, do ano de... Cortou aqui, não consigo ver. 2018. A mensagem é a seguinte. A resposta para a nossa busca está no amor. E se nós amarmos quanto ele nos pediu, as nossas dores serão transformadas em alegrias no reino de Deus. Lembrai-vos, filhos da alma, que Jesus é os dois extremos da vida, o zênite e o nadir das nossas aspirações. Quando as dores vos parecerem insuportáveis, quando a solidão se vos apresentar tenebrosa e fria, lembrai-vos de Jesus. Uma voz sequer levantou-se para inocentá-lo, e eram centenas aqueles a quem ele atendeu. Quando vos sentirdes desamados ou rejeitados, mantende a irrestrita confiança no amor e vos entregai àquele que é a vida da própria vida. Não temais nunca, porque ele nunca nos deixa a sós. Elegemos o tema da mulher equivocada, porque todos nós carregamos um espinho na carne e nas carnes da alma. Todos nós, ainda imperfeitos, somos algo Maria de Magdala ou Miriam de Migdol, que o amor de Jesus nos recebe com ternura infinita, sem nos perguntar quem fomos, mas nos propõe o que seremos. Tende ânimo. São horas muito difíceis, de testemunho e de lágrimas, de ansiedade e de desamor. Mas crede, filhos da alma, Jesus não venceu no mundo, Jesus venceu o mundo das paixões. Sede vós aqueles que podeis vencer as sombras do pretérito, que vos arrebatam muitas vezes de volta aos abismos da alucinação, e amai. Pagai o preço do amor, socorrei por amor, erguei por amor, libertai por amor, e vos sentireis salvos, erguidos, amparados por alguém que vos estenderá as mãos e dirá com um sorriso, vinde, já atravessastes a porta estreita, vinde à casa do meu Pai. Nestes dias, meus filhos, o endereço de Deus chegou aos vossos corações. Tendes agora o mapa da vitória. Cabe-vos seguir pela rota abençoada da bondade, da misericórdia, do amor e da doutrina libertadora dos imortais, para que a plenitude do reino dos céus, desde hoje, se vos instale no coração. Muita paz. O servidor humílimo de sempre que vos fala, em nome dos espíritos espíritas aqui presentes. Ide em paz. Bezerra. Fiquemos em paz e até uma próxima oportunidade.
Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus pela oportunidade que tivemos de, na noite de hoje, nos encontrarmos neste centro espírita, onde fomos amparados pelos bons espíritos que aqui estão, que consigamos compreender os ensinos de Jesus a cada dia em nossas vidas, que consigamos nos tornar pessoas melhores, que consigamos deixar para trás as nossas imperfeições que ainda carregamos dentro de nós. Para isso, rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude, que nos ampare, pois ainda somos espíritos imperfeitos e precisamos muito de Ti. Graças Te damos por tudo, que assim seja.